criancinhas podem sair aí, já ouvi um grito aí. Marco, o pessoal está dizendo aí que mais tarde vamos tirar uma foto, que nós estamos igualzinhos, mano. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. 2 textos. O primeiro está na primeira epístola de João, capítulo 2, no verso 18. Primeira epístola de João. Eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, eu saudei, né? Vou saudar de novo. Paz do Senhor, meus irmãos. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18. Amém? Diz assim: filhinhos, e já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Agora, volta a sua Bíblia, por favor, vamos lá para Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 7. Mateus 20, do 1 ao 7. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, diga, hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, e saíram outra vez perto da hora sexta, diga, hora sexta, e nona, e fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ansiosos, e perguntou-lhes: por que estáis ansiosos todo o dia? Irmãos, existe um plano de Deus desde a eternidade. Esse plano chama-se plano de redenção, outros chamam plano de salvação, porque Deus planejou salvação para o seu povo desde a eternidade. Aqui João fala da última hora. João só vê a última hora do dia. Jesus traz um mapeamento do dia todo, ou de todo o dia, do plano de redenção. João só consegue visualizar a última hora, a hora final. Jesus já fala desde a madrugada, desde quando o plano começou. O propósito de Jesus com essa parábola era conscientizar os apóstolos de que um dia ele partiria para o céu, onde se assentou ao lado do Pai, mas ele ia deixar trabalhadores responsáveis para cuidar do seu projeto. E haverá um dia que ele voltará para prestar contas. Na década de 70, 80, as nossas mensagens, nossos congressos, nossas mensagens, tudo que nós fazíamos estava baseado em 3 coisas: arrebatamento, vida eterna e mudança de vida. Já nos anos 90, quando veio o conceito da teologia, da prosperidade, e a partir daí em diante, as coisas mudou. Estamos mais preocupados com o que está aqui do que a chegada na glória. Estamos mais interessados no que vamos alcançar na terra do que nós alcançaremos no céu. Mas bem-aventurados são aqueles que têm a consciência que nós estamos caminhando para o céu, porque aqui não é nosso descanso. A parábola de Jesus diz, o reino do céu é semelhante a um fazendeiro, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Sabe o que é extraordinário nisso? É que a vinha é a mesma.
O que muda é os trabalhadores da vinha. O dono da vinha é mesmo, os trabalhadores que eles são diferentes. Nós somos os trabalhadores da vinha. A vinha é a obra de Deus e o reino de Deus sendo preparado para a chegada do seu noivo. O que Jesus está falando aqui é de algumas épocas da vinha de Deus. Este é um momento muito importante na vida de Jesus. Ele está saindo da Galiléia, subindo para a Judéia, e é sua última ida até Jerusalém. Jesus sabe que vai morrer em Jerusalém, depois dessa viagem que ele faz. Nessa viagem, alguns momentos são especiais. Por exemplo, é nessa viagem que ele entra em Jericó, na casa de Zaqueu. Entra na casa de Zaqueu. É nessa viagem que ele conhece o jovem rico e fala para ele guardar os mandamentos. É nessa viagem que a Bíblia diz que os discípulos acompanhavam ele, mas estavam um pouco atemorizados, porque já havia um clima de morte no ar. Nesse clima de morte, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um fazendeiro que saiu a contratar trabalhadores para a sua obra e já é de madrugada. Qual é a madrugada do plano de Deus para essa caminhada até a terra prometida? A madrugada é aquilo que os teólogos chamam de dispensação patriarcal. É o primeiro momento de Deus na relação com o homem. Foi Gênesis, naquela era patriarcal. Era madrugada quando Deus apareceu a Abrão e disse: sai, olha para o céu quantas estrelas se puderes contar. No plano de Deus, a madrugada é a época dos profetas, quando o Senhor estava revelando o seu plano, mas a revelação ainda não era uma revelação plena para eles, porque ainda era de madrugada. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 2 ao 5, declara: o mistério que estava oculto aos profetas e aos patriarcas, o Senhor quis nos revelar neste tempo. É preciso entender que a relação de Deus com Abraão, a relação com Moisés, apesar de ser uma relação íntima, pessoal, não era plena. Não era uma relação plena. Eles não compreenderam tudo que Deus ainda tinha planejado, o que Deus ainda estava mostrando no futuro. Vou dar um exemplo. Deixa eu beber só uma aguinha aqui, que já está ficando seca a garganta. Abraão sai da sua casa, vai a Moriá levar Isaac para sacrifício. Como é que Abraão entende que vai voltar com Isaac? Ele entende que vai voltar com Isaac. Ele diz assim: iremos adorar e juntos voltaremos. Mas como é que ele entende isso? Quem é pai aqui ou mãe, levanta a mão. Pai ou mãe? Quem ama Deus acima de tudo e acima de todas as coisas aqui, levanta a mão. Se Deus aparecer para você hoje e dizer assim: eu quero que você degole seu filho no altar, quem vai? Por que Abraão foi? Ele levanta de madrugada, racha a lenha e vai. Qual era o segredo disso? Presta atenção. Porque Deus mandou Abraão ir a uma distância de 3 dias. 3 dias de sua casa, 3 dias de caminhada. Por que Deus fez isso? Abraão tinha altar em casa, Abraão tinha altar nas suas terras. Por que Deus mandou ele caminhar 3 dias? Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Que dia é esse? Quantos anos Jesus tinha quando começou o seu ministério? 30. Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3. Quantas horas Jesus ficou na cruz? 3. Quantos dias Jesus ficou no túmulo? 3. Quantos dias Abraão caminhou até Moriá? 3. 3 dias de casa a Moriá. Era Deus mostrando para Abraão como seria a vinda do Messias. É por isso que Abraão vai, porque ele sabe, assim como o Messias se levantará do túmulo, Isaac se levantará do altar. Porque Deus está planejando algo além de Isaac. Os planos de Deus eram maiores naquele tempo, mas eles não compreendiam.
Ainda era madrugada no plano de Deus. Era madrugada quando Deus apareceu a Moisés e dá a Moisés a mais perfeita revelação do Antigo Testamento. A maneira de como Deus se revela a Moisés é a mais plena maneira de como Deus se revela a um homem naquele Antigo Testamento. Ele diz assim: Yahweh, Yahshua, Yahweh, eu sou o que sou. O que Deus está dizendo é: eu sou o que você precisar que eu seja, Moisés. Traduzindo, se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você está doente, eu sou a cura. Se você estiver caído, eu te levanto. Se você estiver fraco, eu sou força. Se você estiver sozinho, eu sou teu amigo. Se você está sendo perseguido, eu te cubro com minhas asas. Eu sou o que sou, Moisés. Agora lembra teu irmão aí. Deus é o que você precisar que Ele seja. Mas ainda era madrugada. A caminhada daqueles homens não dava a eles uma revelação plena do que haveria de vir no futuro. Muitas vezes profetizavam e não viam as profecias se cumprirem. Nós admiramos Isaías hoje, mas quando Isaías morreu, ele não tinha crédito nenhum, a sua palavra não tinha crédito nenhum. Nós aplaudimos o profeta hoje, mas ele morreu desacreditado. Ele tinha umas coisas meio estranhas. Para representar o cativeiro, ele resolve andar nu por 3 anos. Isaías diz assim: um menino se nos nasceu. O verbo aqui é pretérito. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele é príncipe. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí o povo diz: vai lá no palácio, ver se nasceu algum príncipe lá. Aqui nasceu príncipe não. E como é que tu crê numa promessa dessa? Porque eles vivem isso. Porque ainda era madrugada nos planos de Deus, e eles não tinham plena revelação. O plano ainda estava revelado na sua amplitude, porque ainda era madrugada. Na palavra que nós lemos, Jesus diz: um trabalhador saiu de madrugada a buscar trabalhadores para a sua vinha. A madrugada foi lá. E Jesus continuou no versículo 3 aí: e quando chegou a hora terceira, ele saiu outra vez. Qual é a hora terceira? A hora terceira no relógio de Israel é entre 8 e 9 horas da manhã. Se a hora da madrugada representa os patriarcas, o que a hora terceira representa? É a hora do Espírito. É o momento que o Espírito Santo desce sobre a igreja para mudar a trajetória, mudar a caminhada daqueles cristãos. É só ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15, quando diz: ainda era a hora terceira do dia. Esta é a hora que o Espírito escolhe para inaugurar a igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. O Espírito realiza a obra que veio fazer e ir embora. Ele realizava a obra e ia embora. É por isso que Elias enfrenta os processos de Baal com a presença do Espírito Santo e corre de Jezabel quando ela disse: vou te matar, porque o Espírito não estava mais com ele. Ele sentiu medo. Depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e a situação fica específica, porque ele habita em mim e ele habita em você. Ele não vai mais embora, ele pertence à sua vida, ele te enche e te abastece todos os dias. João capítulo 14, 16, Jesus diz: Jesus aqui ele faz uma promessa: eu rogarei ao Pai para que mandes o Espírito Santo de Deus. Em Atos 2 essa promessa se cumpre. Em Efésios 1:13 Paulo diz assim: lembra-te, vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Que selo é esse? Esse selo é diferente de todo que existe na Bíblia. Porque o selo de Judá, Tamar removeu.
O selo de Amã, Esther removeu. O selo de Dário, os soldados removeram. O selo do túmulo, os anjos removeu. O selo do livro, Jesus removeu. Mas o selo que está sobre a igreja, ninguém remove. Ninguém pode remover. Ninguém pode tirar. Vocês são selados pelo Espírito Santo de Deus. O diabo não te respeita por causa do teu tempo de crente. O diabo não te respeita por causa da igreja que tu congrega. O diabo te respeita porque ele sabe que habita o Espírito Santo de Deus dentro de você. Em Atos 2, versículo 3, diz que foram vistas. Não foram apenas ouvidas, foram vistas línguas estranhas como fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O poder de Pentecoste foi tão extraordinário que as línguas não foram apenas vistas. Elas não foram apenas vistas, elas também foram ouvidas. Isso aqui é literal, não é metafórico. Isso aconteceu. Pedro olha para Tiago e diz: ei, Tiago, em cima da tua cabeça tem uma brasa de fogo. Ei, na tua também tem. Bartolomeu, tem uma chama de fogo em cima de você. Ou seja, o fogo, antes de entrar, pousou, veio sobre ele para revesti-los de poder e de glória. O Espírito Santo, ele pousa sobre você e depois te enche. É isso que está dizendo aqui. Essa é a hora do Espírito, a hora terceira, a hora que o Espírito Santo vem revestir os viajantes para continuar na caminhada. A promessa do Espírito Santo é para você. Os caminhantes da madrugada foram os profetas e os patriarcas. A hora terceira é a hora do Espírito Santo, interfere para fortalecer nessa caminhada. Ele diz no verso 5: e também saiu a hora sexta. A hora sexta ficava entre 11 e meio-dia. Quem são os trabalhadores da hora sexta? É exatamente na hora sexta que Jesus sai da Judeia, descendo para a Galileia. E o texto diz: era necessário passar em Samaria. O era necessário aqui não é questão geográfica, porque havia outros caminhos que Jesus poderia ir até a Galileia. A hora sexta, Jesus para à beira do poço de Jacó, e é chegada uma mulher samaritana. Quando ele chega, diz assim: me dá água, me dá um pouco d'água. Só que judeus e samaritanos não se falavam, não se comunicavam há séculos. Desde a dispersação das tribos, foram que eles viraram inimigos. Quando Jesus pede água, a ela diz: como podes tu, sendo judeu, falar comigo? Sou samaritana. O que ela está dizendo é: ei, eu sou de casta diferente, eu sou maior do que você, e você se atreve a falar comigo? Jesus olha para ela e diz: se você soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria, eu te daria água viva. Ela responde: mas não tem nem com que tirar. Jesus olhou de novo e disse: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. A mulher se irrita e faz uma pergunta teológica para Jesus. Você sabe que é uma guerra entre nós por causa do lugar da adoração. Nós samaritanos dizemos que nós adoramos no monte, e vocês dizem que a oração tem que ser feita em Jerusalém. Então me diga, qual é o lugar certo para adorar? E ela ainda se antecipa a Jesus e diz: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos explicar onde é o lugar. Jesus diz assim: sou eu sou esse Messias, e te digo que a hora vem e é a partir de agora. Sabe o que acontece aqui? Aquela mulher, ela causa uma mudança no relógio de Deus. O que Jesus está dizendo com a partir de agora é: antes de estabelecer a igreja, eu já estou mudando o conceito de adoração, porque a partir de agora o verdadeiro adorador não adorará mais no monte e nem em Jerusalém, mas dentro de um coração contrito, cheio do Espírito Santo de Deus. Ali é a hora sexta, e basta lembrar que depois do derramamento do Espírito, o primeiro povo a receber o Espírito Santo foram os samaritanos. É só ver lá em Atos 8.
A hora sexta foi a hora do evangelho romper os limites de Jerusalém e chegar até Samaria. E a hora sexta é a hora dos samaritanos. E a hora nona, a Bíblia diz no versículo 5 que o dono da fazenda saiu a contratar mais os trabalhadores na hora nona. A hora nona é quando Cornélio orava em Atos 10. Quando Cornélio orava, na hora nona, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: manda buscar um varão chamado Simão, de codinome Pedro, e ele te dirá o que deves fazer, porque as tuas orações chegaram até a mim. A hora nona é a hora que Deus abre a porta da graça para mim e para você. O evangelho está alcançando os gentios. É o momento do evangelho sair do ambiente judaico, sair de Samaria e alcançar a região gentílica. Da casa de Cornélio, o evangelho chegou na Europa, chegou na América e chegou hoje até nós. Se a hora nona não tivesse acontecido, se Pedro com toda a sua teimosia não tivesse ido, o processo não teria acontecido conforme como aconteceu. Deus abriu uma porta de salvação para mim e para você. Esta é a hora nona, o momento que o evangelho deixa de Israel e segue o caminho para o mundo. Versículo 6, a Bíblia diz que o dono da fazenda saiu perto da hora 1/10. Qual é a hora 1/10? Das 17 às 18 horas, finalzinho do dia. A hora 1/10 é considerada a última hora do dia. Alguém já disse que a marca do arrebatamento é a meia-noite, mas Jesus diz assim, João capítulo 9: trabalhai enquanto é dia, para que a noite não vos alcance. O plano de Deus é que a igreja seja movida e removida antes do anoitecer. Nós somos o povo da última hora. Essa é a hora que o sol chega e declina e seu brilho começa a desaparecer. A igreja está vivendo um momento tenebroso da sua história. Ela está vivendo o final do dia, da trajetória rumo a essa terra prometida. A hora 1/10 é a hora em que as serpentes começam a sair dos seus lugares e vêm para a beira do caminho. É a hora em que as hienas deixam as suas tocas e vêm espreitar na pista. É a hora que o bobo começa a uivar e o leão começa a rugir. É a hora 1/10. Quer dizer que nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos vivendo em um tempo perigoso da expressão da fé, de uma liberação diabólica de todo tipo de blasfêmia. Nunca se profanou o nome de Deus como se faz em nossa geração. Hoje se profana o nome de Deus e transmite via satélite para todo mundo. Todo mundo está vendo. Eu estava vendo um pastor, ele disse que estava na Europa, iria para Israel, nessas cruzadas. A igreja dele ia sair do Brasil, só que ele estava na Europa e encontrar a igreja em Israel. E ele foi passando no check-in, o rapaz pegou o passaporte dele e disse: vai para Israel? Ele falou: vai aquele negócio de Jesus lá, é? Ele disse: é. Rapaz, aquilo não aconteceu não, aquilo é só história. E se aconteceu, como é que um Deus morre pendurado numa cruz? Ele quis retrucar, mas o Espírito disse dentro dele: não fala nada, ele só quer teu passaporte, ele só quer teu passaporte. Aí ele lembrou das ovelhas que ele tinha que estar com elas lá em Israel. Muitas vezes nós somos atacados, mas pega seu passaporte, não pega, você não é daqui, você é do céu. É a hora 1/10. Nunca ser crente foi tão complexo no meio de tantas ideologias, conceitos e filosofias humanas, que se vende de todas as formas, de todas as vias, para aqueles que estão desprovidos da graça de Deus. Nossos jovens, eles são atacados na universidade, em escolas. Esta é a hora que eu e você estamos vivendo.
Esta é uma geração do arrebatamento. Nós estamos no final do dia e Jesus está voltando. Uma igreja que ama o seu Senhor não ousa pedir para que Ele não venha. Uma igreja que ama o Senhor está dizendo como João: vem depressa, ó amado meu. Jesus disse um dia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mateus capítulo 25 diz que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. Sabe o que acontece aqui? É que as virgens estavam juntas. Enquanto tem 5 que brilham, as loucas brilham também por causa das 5. Elas não percebem, porque elas estão aqui no momento, estão pulando, estão alegres, mas quando vão embora, as 5 que tem um azeite continua pulando, e as 5 que não tem está na escuridão, está fria, porque aqui dentro as loucas também pulam, por causa do brilho das 5 prudentes. Muita gente diz: fui para o culto, mas voltei vazio, pouco azeite. Está brilhando no brilho do outro, está pulando porque o outro pula. Se encha do Espírito Santo, se encha do azeite de Deus. A pergunta é: como eu e você estamos hoje? Eu vou terminar porque nós temos um segundo momento. O casamento judaico. O rapaz, quando queria casar com a moça, ele pegava uma moeda e mandava gravar: consagrada a mim. Ia até a casa da noiva, dava para ela e ia embora. Preparar a casa. E não tinha essa de, como a gente tem aqui, de noivou, todo dia está lá, né? Não, ele tinha que ir procurar a casa, fazer a casa dele. Mesmo que ele tivesse recurso, mesmo que ele pudesse pegar trabalhadores e pagar para subir a casa, mas ele tinha que pôr a mão na massa também. É por isso que Jesus diz: eu vou procurar lugar para vocês. Quem está fazendo a sua casa lá não é anjos, é Jesus. Ele ia, mas ele não podia vir na casa da noiva dele. Então ele escolhia um amigo, né? Que a Bíblia fala até do amigo do noivo. Escolhia um amigo, uma pessoa de sua confiança, para que ele fosse até a casa dela, levar notícias dele e trazer notícias dela. E todas as vezes que esse amigo ia até a casa da noiva, ele tinha que levar presentes. E não era flores murchas, era joias. E levava. Quando chegava lá, que ele entregava o presente, tinha lá um banquete para ele. O melhor a noiva fazia para ele. O banquete era para o noivo, mas o amigo do noivo é que degustava. Ele voltava lá e dizia: rapaz, estava uma delícia, o banquete é bom, a mulher sabe cozinhar. E ficava nisso até o casamento. Quem é o noivo que deixou a sua noiva e foi preparar lugar? Quem é? Quem é a noiva que ficou esperando o noivo? Quem é o amigo que protege a noiva? O Espírito Santo de Deus. Que eram os presentes que o amigo do noivo levava para a noiva. Dons espirituais para adornar a igreja. O que era o banquete? Isso aqui. O amigo do noivo está sentado ali. E nós estamos oferecendo o banquete a ele. O que é o banquete? O louvor, a palavra, suas lágrimas, suas pausas, sua oração. Ele está dizendo: recebe, recebe. Porque a aliança ainda está de pé. E tua noiva te ama, te ama, te ama, te ama.